voto escrito seja realmente a única forma possível do próprio cidadão conferir, antes de depositá-lo numa urna física, se o voto corresponde ao que ele quis fazer, né, quando estava ali votando. E se isso não for possível, eu acho que essa forma de votação que existe hoje é inadmissível. A gente jamais vai poder ter certeza de que o candidato que nós escolhemos foi realmente o candidato escolhido, se ele teve um número de votos que foram realmente dados a ele, né? Nós sabemos que há indícios que hackers entram nos dados e fazem alterações, e isso está sendo colocado aí por vocês com muito mais elementos técnicos, né? E nós já temos conhecimento de mais de 18 mil e-mails relatando fraudes diversas nas urnas. Então, no momento que nós gostaríamos realmente de deixar registrado aqui, que nós temos 2 sites onde recebemos adesões, né? Que um deles é o www.fraudenazurnas.com e o outro é www.averdadeincomoda.com.br. Então, nós gostaríamos de deixar isso registrado e, nessa possibilidade, fazer nossas as palavras do professor Hermes, que disse exatamente tudo que nós pensamos a respeito dessa situação. Agradecemos muito essa oportunidade. Luciano Lima. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Meu nome é Luciano Lima, eu sou historiador, jornalista e radialista. E parabenizar o deputado Zalci por colocar em pauta esse debate tão importante para a nação. Acho que deveria estar aberto para todos os brasileiros poderem acompanhar um debate tão importante. Parabenizar também o Gabriel, a doutora Aparecida, o professor Pedro. E dizer, deputado, que eu fiquei muito preocupado com uma fala do professor Pedro, que ele disse que todos os deputados que tentaram acampar essa bandeira perderam a eleição. Acho que o Brasil ficaria muito triste se um dos nossos principais parlamentares não mais estivesse em campo, no campo de batalha, que a gente sabe que o senhor é um dos melhores parlamentares que essa cidade tem. O que está mais do que comprovado é que é um sistema fácil de fraudar e difícil de descobrir. Mas, né, essa é a tônica, né, do debate, né? Fica mais importante a frase do debate, né? Fácil de fraudar, difícil de descobrir. Hoje eu entendo quando alguns políticos chegam em campanhas eleitorais e dizem assim: vocês não sabem, eles não sabem o que nós somos capazes de fazer para ganhar uma eleição. Hoje se entende um pouquinho isso, né? São perguntas que precisam ser urgentemente respondidas. Hoje eu escrevi, inclusive, no meu blog, o Coluna Papo Firme, falando sobre o debate de hoje, deputado, falando inclusive de um evento que aconteceu em 2013, que é organizado pelo Instituto de Ciência, Matemática e Computação da Universidade de São Paulo, o primeiro Fórum Nacional de Segurança em Urnas Eletrônicas. O professor Pedro e o professor Gabriel devem saber disso. Naquela época já foi constatado que as urnas não eram seguras e que o sistema todo precisa urgentemente de aprimoramento. E nada foi feito, né? Nada foi feito. Aí quando se fala em voto impresso, no final eu digo assim: por que o voto não pode ser impresso? Por que o voto não pode ser confirmado na hora pelo eleitor e descartado logo após a sua conferência? O eleitor, inclusive, não precisa levar a cópia para casa. Ele confirmaria o voto e depositaria a cópia impressa em uma urna, que só seria usada em caso de alguma dúvida, né? Então fica aí o nosso registro de que realmente esse debate precisa ser mais ampliado. Parabéns mais uma vez, deputado Zalci. E muitas respostas precisam ser dadas. A gente que acompanha esse processo desde 96, né, a gente achou que o Brasil estava avançando, né, que a gente ia ser realmente uma nação de primeiro mundo, né, a gente ia ser visto com bons olhos pelas grandes nações do planeta, né, a gente ia entrar no mapa geopolítico desse planeta imenso. E hoje a gente se pergunta, né, por que as grandes nações do planeta, Alemanha, Inglaterra e outras aí, não aderem a esse sistema? Porque ele simplesmente pode ser fraudado. Ou por que as que aderiram já desistiram, né, como a própria Holanda, um país sério. Então acho que a gente precisa acompanhar isso tudo, né? E parabéns mais uma vez, deputado Zalci.
Espero que realmente não venha nenhuma retaliação ao senhor, viu? O último inscrito, então, Paulo Fernando, e logo em seguida eu passo, então, para os expositores para responder e fazer as suas considerações finais. Senhor presidente, deputado Zalci, sou Paulo Fernando Melo, quero falar em nome dos advogados eleitorais, cumprimentar minha colega Aparecida. Dizer que o voto impresso ele foi aprovado por esta Casa em setembro de 2009, na chamada mini-reforma eleitoral. De acordo com o texto dessa lei, a partir das eleições de 2014, a urna eletrônica deveria exibir as telas referentes aos votos digitados e, após a confirmação do eleitor, a máquina imprimiria um número único de identificação do voto associado à sua própria assinatura digital. Em novembro de 2013, o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência da impressão automática de votos das urnas eletrônicas. E desde 2011, a previsão já estava suspensa pelo próprio Supremo e, pasme, após o Ministério Público, que deveria ser o fiscal da lei, defensor da sociedade, se manifestar contra a impressão por temer, segundo eles, o comprometimento do sigilo e, segundo os técnicos do TSE, para não haver recursos financeiros orçamentários para a compra, pasmem, das impressoras. Então já fica a sugestão, deputado Zalci, para que no orçamento de 2015, visando a eleição de 2016, já se aloque recursos para a compra das impressoras, se for esse o problema. O mais estranho também é em relação ao contrato do TSE, número 80 de 2012, que foi celebrado pelo consórcio ESF, liderado não só pela empresa Engetec, Tecnologia, a Smartmatic, a Fix, e o curioso é que a sede dela fica em Nova Lima, Minas Gerais, onde nós tivemos aí as maiores dúvidas em relação ao resultado em Minas Gerais. Eu vou passar à mesa os andamentos processuais de ações contra essa empresa, Smartmatic, no México, na Holanda e nos Estados Unidos. Eu participei daquela audiência na época do deputado Gerson Pérez, do Pará, e na época o ínclito, deputado Dr. Enéas, e que ele defendia, além do voto impresso, eu pergunto ao Gabriel, ao Pedro, se é possível, na hora do eleitor ser identificado, se era possível ter 3 cabines de urna eletrônica para que ele escolhesse uma das 3, se isso é possível tecnicamente. E lembrar que recentemente eu vi um garoto de 14 anos nos Estados Unidos, em casa, fez compra no cartão de crédito do Bill Gates, e um outro entrou no computador da NASA. Não vai entrar no TRE do Maranhão? Como não teve a participação de nenhuma mulher, a Ludmila está pedindo 1 minuto, viu, Ludmila? 1 minuto para você, para passar para a doutora Aparecida fazer as considerações finais. Eu gostaria de parabenizar, né, o deputado Zalci por ter agora, com tantos afazeres, ter a gentileza ao povo brasileiro de convocar essa audiência pública para discutir um assunto tão relevante. Você está de parabéns, Zalci, e o Distrito Federal sente orgulho de ter um parlamentar como você. Eu gostaria apenas de colocar para você a preocupação que chegou a nós, como povo brasileiro, e eu acho que é o seguinte: se o processo é tão bom, se o processo é tão claro, se o processo é tão legítimo e tão seguro, por que não darmos à população brasileira, ao povo brasileiro, que são aqueles que confiam e precisam ter a segurança de que o seu voto será dado àquela pessoa a quem ele realmente votou? E para que não aconteçam dúvidas, realmente eu acho que é imprescindível, e a gente ouve, Zalci, que o caminho, né, há pessoas até mais radicais que discutem a continuidade ou não da urna eletrônica, mas existem avanços, que é uma das que o Paulo colocou, que é um dos mecanismos de segurança, que é o voto impresso, né? É você colocar, conferiu, colocou numa urna do lado. Se houver dúvidas, ou a gente pode fazer também, o TSE e os TRS fazem por amostragem pesquisas de confirmação, para que não parem dúvidas e não fique esse sabor que passou ao povo brasileiro agora, de que alguma coisa aconteceu de errado nas eleições. E para que a gente não venha ter surpresas, porque a gente estranha deputados, governadores que estavam ganhando no primeiro turno,
chegam a um segundo turno, aparece um terceiro que ganha, que sequer seu nome estava em contato. Eu acho que a população brasileira, o povo brasileiro, merece essa segurança, e eu acho que eu não vejo nada demais que seja incluída, né, pelo menos nesse primeiro momento, o voto impresso, que eu acho que já seria de grande segurança. E mais do que você pegar os seus votos e trocar muitas vezes por uma dentadura, um par de botas, e hoje talvez o auxílio do governo, seja ele qual for a sua bolsa, é impossível a alegação que eles dizem que o voto impresso é você tornar o voto claro. Não, você pegou seu voto e colocou dentro da urna. E isso é uma segurança ao povo brasileiro, aos candidatos e ao sistema todo eleitoral, que eu acho que seria de grande relevância. Eu acho que seria um grande avanço, e que eu faço vez aqui a preocupação do Paulo Fernando, que realmente a gente se preocupe da dotação orçamentária, para que a gente não seja surpreendido lá na frente, dizer que não pode colocar a urna, nem pode colocar a impressora, porque não tem custo, talvez pouquíssimo em relação a esses milhões que foram gastos. E o brasileiro tem uma sensação hoje de que, será que eu votei, meu voto foi computado para aquela pessoa que eu votei? Bem, eu vou passar então para as considerações finais. Doutora Aparecida Cortiço. Utilize o microfone, se identifique, porque eu tenho que passar rapidamente, que começou a ordem do dia, e nós temos que passar para a votação no plenário. Pode sentar aí nessa cadeira, tem aí. Qualquer microfone desse aí, é só apertar. Ok. Meu nome é Fabrício Vargas, eu sou da empresa Biomática, eu sou consultor em biometria, e aí eu acompanhei toda a discussão, e é uma discussão técnica que eu já venho acompanhando há algum tempo. Eu conheço o trabalho do Dr. Diego, são trabalhos ótimos, e eu gostaria de colocar algumas coisas. Foi falado muito aqui da empresa Smartmatic, mas tem uma outra empresa que também é muito relevante nesse processo, que foi esquecida, que é a Diebold, que é quem faz todas as urnas que foram colocadas. É uma empresa que também seria importante participar desse processo e colocar a posição dela. A Diebold, exato. Segunda coisa que eu gostaria de falar é que, assim, eu pessoalmente, eu vejo um certo problema na impressão do voto. Eu acho que ela é uma solução que aparentemente parece dar uma clareza ao processo, mas ela traz um custo e uma quantidade de problemas que pode levar a gente ao impasse se a gente não conseguir melhorar o processo que a gente tem hoje. E existem algumas categorias de soluções técnicas, que é aquilo que eu gostaria de deixar registradas, que poderiam ser estudadas, que talvez seja importante ter um grupo que leve essas propostas para o TSE, porque enquanto o TSE receber a ideia da impressão, o que eu já vi do trabalho deles, eles são contra a ideia da impressão, porque eles que vão ter que administrar essa logística. As duas alternativas que eu queria colocar, uma vez que a gente já tem a biometria na urna, fazer um uso melhor dessa biometria. Existe uma classe de sensores de biometria que poderia, por exemplo, usar a minha biometria, a minha impressão digital, para assinar o meu voto. De tal maneira que, se eu quisesse mais tarde conferir o meu voto, só a minha digital poderia abrir aquele voto. Então eu teria como eu, pessoalmente, em um determinado momento, abrir o meu voto e ver se aquele meu voto conferir em qualquer momento. E só o meu dedo poderia estar fazendo isso. A segunda alternativa, que poderia se somar à primeira, é que existe uma categoria de chips eletrônicos que elas têm internamente um fusível. Não sei se todo mundo sabe como o fusível funciona, mas uma vez que queimou o circuito, ele registra... Desculpa. Isso aqui é a cédula do sistema argentino. Tem um RFD aqui que queima o fusível quando o voto é gravado. Exatamente, é esse tipo de solução técnica que precisa ser estudado, que o TSE é muito refratário, que é isso que precisa ser avançado, e tem alternativas sem a impressão e que são tão seguras e tão eficientes para dar a transparência que todos aqui nessa sala estão procurando no sistema eleitoral. Era só isso, obrigado. Com a palavra, então, a advogada Maria Aparecida Cortiço para as considerações finais. Eu gostaria de estar levantando rapidamente a questão da dotação orçamentária. Não se sabe o que o TSE gasta com esse processo, então não há que se falar
que uma votação eletrônica ou um outro tipo de votação que ele demandaria mais verba dos nossos cofres públicos. Não se sabe quanto o TSE gasta. Primeiro teria que se saber qual o valor que é gasto hoje para saber se haveria um aumento ou não na dotação. Hoje o eleitor, ele não sabe em quem ele vota. Vocês aprenderam a duras penas que a Justiça Eleitoral, ela fala que o resultado das urnas, ela preserva o resultado das urnas. Sim, ela preserva. O que a minha experiência me fez aprender é que esse resultado não necessariamente é o resultado que o eleitor quis. Então a urna, ela pode produzir um resultado diferente daquele que o eleitor produziu. E hoje nós temos no Brasil o resultado das urnas. E uma solução para mim, além de tecnologia, seria tirar a Justiça Eleitoral da capacidade material de julgar os processos que fossem provenientes de processo eletrônico de votação. Nós temos aí uma gerência administrativa, não judicial. A Justiça Eleitoral, quando ela está operacionalizando o processo eletrônico de votação, ela está agindo como um ente administrativo. Ela não entende, o juiz põe a toga e quer julgar. Não é assim. Enquanto existir esse tipo de confusão entre o administrativo e o judicial, nós não teremos sucesso. E eu agradeço e me coloco à disposição para qualquer coisa que vocês tenham de dúvida. Passo a palavra agora para o auditor Gabriel Gaspar também para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer simplesmente a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto e a oportunidade também de estar mostrando para vocês como é que são as condições que a gente tem ali de auditoria, uma coisa bastante limitada. A gente não tem a menor capacidade de poder levar para alguma outra análise, alguma coisa que seja interessante para a gente. E tudo que a gente faz ali tem que ficar ali. Não tem a menor possibilidade de anotação, nem de fazer nada que não esteja ali estritamente no ambiente deles. E também essa questão dessa indireção que nós temos com relação o código que a gente está analisando está em uma máquina que totalmente diferente daquela que a gente está vendo. A gente está analisando o código em uma máquina quando na verdade ele está em outra. Então, existem várias fragilidades no processo que minam essa questão da transparência, que eu acho que seria interessante de se ter, tendo em vista que é um processo eleitoral do nosso país, né? Então, o termo de sigilo? Exatamente, o termo de sigilo é exatamente para impedir que nós falemos alguma coisa aqui. Eu só estou podendo falar a respeito daquilo que veio a público. Existem certas coisas que eu não estou falando porque não vieram a público, não posso falar. Termo de sigilo, eu prefiro não me indispor com o TSE, claro. Então, essa é outra questão que o senhor levantou. Termo de sigilo não faz o menor sentido quando você tem em mente transparência. Então, é outra coisa que tem que ser avaliada e analisada. Agradeço. Exatamente. Agradeço, Gabriel, e passo imediatamente para vocês finais o professor Pedro Rezende. Por que durante tanto tempo nós brasileiros fomos movidos pelo sentimento generoso de um ufanismo ingênuo a respeito do nosso sistema de votação? Porque fomos manipulados com a propaganda oficial a confundir uma coisa com outra. Segurança, gente, eu ensino o assunto segurança cibernética há 17 anos. É difícil as pessoas perceberem que quando se fala de segurança, o objeto não está fora de si. O objeto são os interesses das pessoas. O verbo associado à segurança é proteger. O verbo proteger é bitransitivo. Protege alguém de algo. Então, colocar a atenção das pessoas no fetiche de um aparelho que registra eletronicamente os votos é tirar o foco do processo. Então, em se falar de segurança das urnas como algo equivalente à segurança do processo eleitoral, está armado o truque ilusionista de fazer as pessoas confundirem uma coisa com a outra e não prestarem atenção na confusão entre o administrador e o julgador do processo eleitoral, que assim concentra poderes.
Então, a partir do momento em que entendemos que essas duas coisas que eu estou projetando aqui não são sinônimas, eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas vai estar nas transparências que vão estar disponíveis. Uma é a segurança do operador do sistema contra a descoberta de falhas ou manipulação indevida. Outro é a segurança do eleitor que acredita em democracia e que é eleição limpa. Porque tem eleitor que quer que seu candidato ganhe por causa de favor que vai receber, independente do método. Então, quem acredita em democracia tem que pensar nos seus interesses como não necessariamente os mesmos de todo mundo que está envolvido no processo. Então, aquilo que o representante da empresa falou por último a respeito de tecnologias nem sempre resolverem o problema, estou longe de acreditar que o voto impresso apenas seria uma solução. Tanto é que disse que nenhuma tecnologia pode resolver o problema da lisura no processo de votação se os eleitores não tiverem imbuídos da consciência de que a participação deles como fiscal do processo de votação é essencial. O que ele disse a respeito do voto impresso ser um problema maior do que a solução em algumas situações, ele tem razão. Porque se um candidato sabe que vai perder e quer melar o resultado da eleição, quer colocar em dúvida o resultado para impugnar, ele pode engravidar a urna como no passado para colocar em dúvida a discrepância entre a contagem eletrônica e a física. Por isso, a evolução dos sistemas de votação eletrônica não pararam na segunda geração, que apenas coloca uma trilha de votação adicional. Nos sistemas de votação de terceira geração, o registro material do voto é entrelaçado com o registro digital para dificultar que apenas um seja manipulado, sem que o outro aponte a manipulação, o outro registro, o eletrônico aponte a manipulação no físico, ou o físico aponte a manipulação no eletrônico. Ok? E ele citou alguns exemplos de tecnologia que alcançam a terceira geração por entrelaçamento das trilhas material e eletrônica de contagem e fiscalização. Geralmente a trilha material é para fiscalização e a trilha eletrônica é para contagem automática imediata. Quando as duas são integradas para que uma detecte alteração na outra, temos os sistemas de terceira geração. E para os interessados, eu tenho aqui duas cartelas do sistema de votação que eu mostrei de terceira geração, desenvolvido por uma empresa da Argentina. O curioso é que na Argentina, apenas as províncias que não têm corrupção endêmica consideram esse sistema vantajoso. Aquelas províncias onde a corrupção é endêmica não consideram esse sistema vantajoso, como a província de Buenos Aires, por exemplo. Lá na Argentina também a votação é regulada por Estado e não pela Federação, exceto alguns critérios que são constitucionais. Por exemplo, na Argentina é exigido o registro material do voto. Eu mostro para depois que encerrar aqui, para quem quiser ver, aqui dentro tem um RFD, um chip que cabe dentro da fabricação do papel, que é gravado em cima do leitor de RFD. Na hora que o eleitor escolhe na tela o seu voto, é gravado e é impresso. Então ele pega essa cartela, se ele quiser, vai noutra urna que não tem conexão naquela que gravou o chip, verificar se o que está gravado no chip corresponde ao que está impresso. Depois ele confirmar isso, ele põe na urna. Se ele sair com isso, o voto dele não conta. Na apuração, ninguém tem como manipular a contagem eletrônica, porque é feita automática pelo leitor. Vai se passando os cartões em cima do leitor e ele vai mostrando os totais. Então, qualquer fiscal de partido presente pode conferir que o que está aparecendo na tela está somando um em relação ao que está impresso. Acabou aquilo, grava o boletim de urna naquela sessão. Cada fiscal de partido pode levar uma cópia eletrônica e impressa. Isso aqui vai para o TRE totalizar. Todo mundo. Isso é impresso. Transparência total, exceto pelo sigilo do voto durante a votação. Então isso o cara bolou tendo aprendido com a nossa urna como se pode fraudar uma votação totalmente informatizada. Então, o que o colega colocou aqui no final da audiência procede, e os técnicos e os cientistas não pararam no tempo, como parou a nossa justiça eleitoral, que se sente confortável com a concentração de poder que o legislador permitiu. Gente, o que temos hoje na justiça eleitoral é uma reação pendular
que herdamos da Revolução de 30. Quem tinha o poder de decidir o resultado eleitoral era o Legislativo. A Revolução de 30 tirou do Legislativo e colocou concentrada do mesmo jeito no Judiciário. Isso não era uma solução definitiva, isso era uma solução temporária. Estamos vendo com a informatização o resultado. Obrigado, deputado. Bem, antes de fazer o encerramento, eu quero registrar primeiro que foi feito um convite ao TSE e também à empresa. Evidentemente que quando o convite não é aceito, com relação aos ministérios, ao Poder Executivo, nós temos o poder de convocá-los. Não é o caso de um poder do TSE. Mas, de qualquer forma, eu sou o relator do projeto de lei 8080 de 2014, que trata da mudança da questão eleitoral, inclusive envolve a questão da urna, né, do voto eletrônico. Portanto, faremos, na primeira oportunidade, uma audiência pública para tratar desse projeto, porque, infelizmente, hoje aqui eu saio muito mais inseguro, né, com as informações, porque não vi aqui o contraponto, ou alguém justificando, ou dando segurança. Então, a gente sai dessa audiência mais apreensivo e mais inseguro do que entramos. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer imensamente os nossos convidados, Dr. Pedro Rezende, representando aqui a nossa grande Universidade de Brasília, né? O Gabriel Gaspar também, que já provou que a Universidade de Brasília realmente é uma grande universidade, né? Então, agradeço, Gabriel, a sua presença, e também da nossa advogada Maria Aparecida Cortiço, né, as suas contribuições. Agradeço também a participação de todos, né, a presença de todos aqui. Concluídos os trabalhos, eu quero agradecer também aos parlamentares que aqui estiveram, ao corpo de assessores, aos profissionais da imprensa, ao público em geral, em especial aos seus palestrantes, pelas valiosas contribuições trazidas, e declaro encerrada a audiência pública. Em razão do início da ordem do dia, nós suspenderemos temporariamente os trabalhos e retornaremos em seguida para a apreciação das sugestões de emendas a serem apresentadas pela comissão ao projeto de lei orçamentária para 2015, o PL 13 de 2014 do Congresso Nacional. Então fica suspenso os nossos trabalhos e agradeço a presença de todos.